A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje a gente está no 16º dia da Bíblia do nosso dia a dia. Hoje a gente vai ler João, capítulo 12, tá? Mas antes de qualquer coisa, vamos clamar ao Espírito Santo para que ele nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vou fazer a leitura e depois vou falar as promessas, ordens e princípio eterno que eu encontrei na leitura de hoje. Tudo bem? Então vamos começar. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, dos que estavam à mesa com ele, então, tomando meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se do aroma do perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que entregaria Jesus, falou assim: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários para se dar aos pobres? Falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e roubava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse: Deixa que ela o guarde em vista do meu sepultamento. Os pobres sempre os tendes convosco. A mim, no entanto, nem sempre tereis. Muitos judeus souberam que ele estava em Betânia e foram para lá, não só por causa dele, mas também porque queriam ver Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Os sumos sacerdotes então decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos se afastavam dos judeus e começaram a crer em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha subido para a festa ouviu dizer que Jesus estava chegando em Jerusalém. Apanharam ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado num jumentinho. Naquele momento, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, mas depois que Jesus foi glorificado, eles se recordaram que isso estava escrito a seu respeito, e que assim lhe tinham feito. Os que estiveram presentes quando chamou Lázaro do sepulcro, ressuscitando-o dos mortos, davam testemunho. Foi por esse motivo que a multidão foi ao seu encontro, porque ouvira dizer que ele tinha feito esse sinal. Os fariseus então comentavam entre si: Estais vendo que nada consegues? Olhai, todo mundo se foi atrás dele. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe conversou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha alma está perturbada. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente por essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que ali estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por vossa causa. E é agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe desse mundo vai ser expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele falava assim para indicar que iria morrer. A multidão disse-lhe:
Nós ouvimos na lei que o Messias permanecerá para sempre. Como podes dizer que o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então respondeu: Por pouco tempo a luz está em meio de vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos dominem. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Depois deles ter falado assim, Jesus saiu e escondeu-se deles. Apesar de ter feito tantos sinais diante deles, eles não creram nele. Foi assim que se cumpriu a palavra do profeta Isaías, quando diz: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? E o braço forte do Senhor, a quem se revelou? Eles não podiam crer, conforme diz também Isaías. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, de modo que não veem com seus olhos, nem compreendem com seu coração, nem se convertem para o que os cure. Isaías disse isso porque viu a glória dele e profetizou a seu respeito. No entanto, mesmo entre os chefes, muitos passaram a crer nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Preferiram a glória que vem dos homens à glória que vem de Deus. Jesus exclamou: Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as observa, não sou eu que o julgo, porque vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras já tem quem o julgue. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por conta própria, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que devo dizer e falar. E eu sei, o que ele ordena é vida eterna. Portanto, o que eu falo de acordo com o que o Pai me disse. A hora da exaltação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijinho aí na sua Bíblia. E agora eu vou ler as promessas, ordens e princípios eternos que eu identifiquei na palavra de hoje, tá? Promessas. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. O que é servir a Deus? O que é servir a Jesus? É seguir os ensinamentos dele, fazer aquilo que ele nos pede. Então, devemos sempre nos atentar. Por exemplo, amar o próximo. É um dos mandamentos que Jesus mais enfatizou durante a sua vinda. Então, devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se alguém me serve, se nós servimos a Jesus e fazemos aquilo que ele diz, meu Pai o honrará. Então, seremos honrados pelo Pai. Versículo 26. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Versículo 32. Aqui ele fazia referência à sua crucificação. E quando ele foi levantado da terra, atrairei todos a mim. Depois ainda, ele, em alguma parte aqui, ele fala... na parte que ele fala aqui, ó, que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Aqui também ele estava fazendo referência a si mesmo, dizendo que ao morrer e ressuscitar, ele faria trazer frutos. E a gente vê esses frutos até hoje, né? Depois de 2000 anos, nós estamos aqui, lendo as palavras de Jesus ainda. Esses são os frutos da sua palavra, são todos nós que cremos nele, que cremos em Jesus. E Jesus é Deus. Agora vamos para a próxima. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então quem crê em Jesus, quem segue Jesus, não permanece nas trevas, não permanece no pecado. Versículo 46. Agora vamos para as ordens. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos dominem. Então a gente tem que caminhar enquanto a gente ainda tem a luz, porque haverão dias que nós não a teremos mais. Qual que é a luz? Qual que é a luz do mundo? Jesus Cristo. E a gente vê Jesus Cristo por meio da onde? Da palavra de Deus, né? Na Eucaristia, em todas essas coisas. Então, haverá um tempo que não teremos a luz. Não sabemos quando, por isso devemos sempre estar perto da luz para nos tornarmos
filhos da luz. E essa é a próxima ordem. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz, porque os filhos da luz também iluminarão o caminho. Agora vamos para os princípios eternos. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Então, quem vê Jesus, também vê o Pai. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Também é um princípio eterno, porque Jesus veio ao mundo como luz. Porque vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então Jesus veio para nos salvar do pecado, que há muito tempo já nós éramos escravos do pecado. Jesus morreu para pagar essa nossa dívida. Então a gente tem que sempre ser grato e fazer as coisas por Jesus, por gratidão, né? Se ele nos dá a vida eterna, nada mais justo do que nós também se doarmos da nossa vida aqui da terra para Jesus, para pregar o Evangelho e para segui-lo de verdade e de coração e de alma. Então, nós sempre temos que buscar seguir a Jesus e sempre tentar pregar a palavra dele, de alguma forma. Cada um prega da sua forma, e cada forma que você prega pode atingir uma pessoa de forma diferente. Então, nós somos convidados a ir ao mundo e pregar o Evangelho. Então, não perca as oportunidades. Quando você tiver uma oportunidade de pregar o Evangelho, pregue sem medo, porque isso é o que Jesus quer de nós. Que todos nós sentimos o amor dele. E quem ama aquilo que não conhece? Ninguém. Então, é preciso conhecer para assim começar a amar. Ele nos conhece, por isso nos ama. Tá? Por isso o amor dele é tão grande por nós, porque ele nos conhece até nos mínimos detalhes. Desde a nossa concepção ele nos conhece. Tá bom? Gente, esses foram as promessas, as ordens e os princípios eternos que eu identifiquei na leitura de hoje. Caso você tenha identificado alguma outra promessa, alguma outra ordem, alguma outra princípio eterno, comente aí nos comentários para a gente sempre ir ajudando e agregando mais nas nossas leituras, tá bom? Muito obrigado por assistir, a paz de Jesus, salve Maria e tenha um ótimo dia.